Nós estamos vivendo em um período bem tenebroso quando o assunto é relacionamento com Deus. Muitas pessoas se dizem crentes em Jesus, mas elas não conseguem identificar se realmente elas servem verdadeiramente Jesus, se elas seguem a palavra de Deus. Você sabia que existe um ídolo que ele foi colocado bem no meio da igreja moderna? A igreja moderna está cometendo o pecado da idolatria. E este ídolo que está sendo adorado é o ídolo chamado Jesus. E antes que você se choque ou fique escandalizado com esta minha afirmação, saiba que este ídolo que está no meio da igreja e que se chama Jesus, não é o Jesus da Bíblia. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo de hoje, sobre a idolatria da igreja moderna, adorando um ídolo chamado Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Se você notar, ao longo da história, o ser humano sempre quis fazer uma imagem de um Deus que ele pudesse adorar. Sendo cristão ou não cristão, nós vemos que as culturas sempre se esforçaram para fazer uma imagem de seus deuses, ou para fazer um quadro, ou até mesmo estátuas, para que aquele Deus ele fosse palpável ou visível. Falando do cristianismo em si, nós também vemos que ao longo da história, o ser humano ele criou imagens do próprio Jesus para ter ali uma representação ao que ele pudesse ver para adorar. Como por exemplo, esta primeira imagem aí. Essa imagem é uma imagem que foi pintada por um homem chamado Warner Sallman em 1940. Esta imagem ou este quadro é chamado de A Cabeça de Cristo. Inclusive, nessa época teve uma polêmica por ser um Jesus com traços europeu. Ali teve um problema em relação ao racismo. Eles acreditavam que essas pessoas que pintavam o Jesus com traços europeus eram pessoas racistas, então teve aí essa polêmica. Mas é interessante você ver que em 1940 foi pintado um Jesus por Warner Sallman. Agora, com o decorrer da história, nós vemos que o ser humano continuou fazendo. Vamos voltar um pouquinho, e essa imagem que eu estou colocando para você aí é do século XI até o século XIV, mais ou menos, né? Esse retrato de Jesus que você está vendo aí, na verdade é a junção de duas imagens. Essa junção dessas duas imagens é uma lenda, como eu falei, do século XI até o século XIV. É uma lenda que fala do cristianismo ocidental, que Jesus supostamente teria deixado uma impressão do seu rosto ou uma marca em um véu, e este véu foi chamado de véu de Santa Verônica. Então as pessoas que contavam essa lenda, elas acreditavam que ao morrer, aquele tecido teria marcado o rosto de Jesus, e ali eles conseguiram desenhar através daquele tecido. A imagem, foi chamada de Santa Face de Jesus, no véu de Santa Verônica. Agora, teve um período que também foi chamado de período do Renascimento, e ali ficaram muito famosas as artes, eles começaram a pintar muitos quadros. Na época chamada de Renascimento, que aconteceu ali no século XV, alguns artistas europeus começaram a combinar o ícone e o retrato. E o que isso significa? Significa que eles estavam tentando tornar Jesus à semelhança deles naquela época, tentando formar ali uma espécie de identificação por causa do sofrimento deles com o sofrimento de Jesus na crucificação. E essa imagem que eu coloquei aí é chamada de Cristo coroado com espinhos, e ela foi pintada por Antonello da Messina. Então, aqui, mais uma vez, ali no século XV, mais uma imagem, uma pintura, caricatura de Jesus que estava sendo feita naquele tempo. Agora, a próxima imagem que eu vou colocar aí para você talvez seja uma das imagens mais famosas, das pinturas mais famosas, que seria aí a suposta imagem de Jesus na visão de Leonardo da Vinci. E essa imagem que da Vinci pintou, ela estava entre as 20 imagens mais conhecidas e mais famosas do pintor. Chamada de O Salvator Mundi, ou O Salvador do Mundo, acreditava-se que esta pintura estava perdida durante muitos séculos, até ser encontrada em 2005.
Leonardo da Vinci pintou e essa imagem ela continuou sendo reproduzida durante muito tempo e foi encontrada em 2005, como eu falei. Agora nós vemos, queridos, que o ser humano ele sempre quis ter uma imagem ou uma espécie de ídolo para adorar, uma caricatura. E vendo todas essas imagens, o que nós precisamos compreender, queridos, é que Deus colocou no cerne, no íntimo do ser humano, duas condições que o ser humano não consegue entender. A primeira é o senso de eternidade. Você notou já em um enterro ou em um velório como as pessoas elas ficam tristes quando alguém morre? Por quê? Porque Deus nos criou para sermos eternos. Por isso que o senso de eternidade está em nosso íntimo, está em nosso ser. E outra coisa, e outro sentimento que Deus colocou no ser humano é o sentimento ou a vontade de adorar o próprio Deus. Não existe ser humano na face da terra que não adore alguma coisa. Se o ser humano ele não adorar o Deus verdadeiro, ele vai adorar alguma coisa, ou ele vai estabelecer um Deus para ele. Aí talvez você levante o dedinho e me pergunte, tá bom, e aqueles que são ateus? Na realidade eu considero os ateus os mais crentes de toda a terra, entre os seres humanos, os ateus são os mais crentes. Porque você precisa ser muito crente para acreditar que não existe um ser superior que rege todo este vasto universo. Então, Deus colocou no íntimo do ser humano o desejo da eternidade. É claro que você é um ser eterno. Você foi criado e foi criado para toda a eternidade. E você vai definir aonde você vai passar a sua eternidade. Se você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você vai passar a eternidade na vida eterna. Se você rejeitar a palavra de Deus, você vai passar a sua eternidade em um lugar de tormento eterno. E Deus colocou no íntimo do ser humano o desejo e a vontade de adoração. Se você não adorar o Deus verdadeiro, certamente você vai eleger algo ou alguém para adorar. Agora, no início do vídeo eu falei a respeito de um ídolo, de um Jesus que está sendo colocado no meio da igreja, e os cristãos que se dizem crentes em Jesus estão adorando este ídolo e estão acreditando que é assim mesmo porque ele tem o nome Jesus. Vai lá comigo em Êxodo capítulo 32. Vamos ler dos versículos 1 a 5. Presta atenção que esta palavra ela é extremamente atual. Êxodo 32, versículo 1 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Versículo 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. Eu quero destacar o versículo 5. O próprio Arão disse: Amanhã será festa ao Senhor. A palavra Senhor aqui é a palavra Jeová, Outros vão falar Jeová na transliteração. Aqui está relatando o nome do Deus verdadeiro. Que quando Moisés escreveu a respeito do Senhor, quando ele escreve a respeito do Senhor, ele está falando, quando ele escreve Jeová, ele está falando do Deus único, do Deus verdadeiro, do Criador dos céus e da terra. Então o próprio Arão estava dizendo: esta festa que nós estamos fazendo é para Jeová, é para o Deus verdadeiro. E eu sei que você conhece a história, mas é muito importante recapitular. Moisés sobe o monte e passa ali alguns dias em oração na presença de Deus para receber a lei de Deus. Moisés estava num ambiente de glória e ele passa alguns dias naquele ambiente de glória. Lá embaixo do monte, no meio do povo,
Aquele povo começa a ficar ansioso, dizendo: onde está aquele Moisés? E eles começam a murmurar. Ali, na liderança, estava o sacerdote Arão. Arão era o pastor da época, responsável por aquele rebanho, responsável por aquele povo. E eles insistem a Arão: Arão, vamos fazer uma imagem para que possamos adorar, porque aquele Moisés não volta mais. E ali Arão atende o pedido do povo e ele começa a recolher do meio do povo alguns brincos, algumas peças de ouro para derreter e fazer aquele bezerro. O bezerro ele é construído a partir daquilo que o povo entrega a Arão. E o versículo 5 que eu destaquei mostra Arão dizendo: nós vamos fazer uma festa ao Senhor. E ele usa este nome, Jeová, ou seja, o Deus verdadeiro. Agora, o Jesus que nós estamos vendo no meio da igreja, o ídolo, o Jesus que está no meio da igreja, é um Jesus que é chamado de Jesus verdadeiro, é chamado de Jesus da Bíblia, mas não é o Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia. Nós precisamos entender, queridos, que é preciso pregar tudo aquilo que Jesus nos guiou e nos direcionou. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus vai relatar os principais ensinamentos de Jesus. Nestes 3 capítulos vai falar a respeito dos principais ensinamentos de Jesus. Jesus nos ensinou que relacionamento verdadeiro, que é aprovado por Deus, é entre um homem e uma mulher. O Jesus da Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos amar ao próximo. E amar ao próximo não é somente dizer que ama ao próximo, mas é amar este próximo com atitudes. O Jesus da Bíblia vai nos ensinar, nestes 3 capítulos, que nós precisamos orar e buscar a presença de Deus todos os dias. O Jesus da Bíblia, ele nos ensina que o amor, ele não pode ser pregado sozinho. O amor precisa ser pregado seguido do arrependimento. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este mesmo Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Existe uma ira se aproximando do mundo. E o Jesus verdadeiro, ele deixou em sua palavra que todos aqueles que praticam pecado devem se arrepender de seus pecados e devem entregar a sua vida a Jesus e seguir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Tomem cuidado, queridos, com esse Jesus bonzinho, bonitinho, com esse Jesus, com essa caricatura de um Jesus que não leva em conta o pecado da humanidade. Nós estamos nos aproximando de uma festa que é considerada a festa da carne. E existem muitas igrejas que vão se adequar para fazer um carnaval gospel. Existem muitas igrejas que estão se adequando com a cultura do mundo, colocando na frente somente o nome gospel, como se isso desse autoridade ou autorização para fazer tal coisa. Tome cuidado, queridos. Deus, ele não unge aquilo que é profano. Deus ele unge homens e mulheres que se arrependem de seus pecados e entregam a sua vida de maneira completa a Ele. Não existe santificação daquilo que foi criado para ser profano. Não sirva e não siga a esse falso Jesus que está sendo colocado no meio da igreja. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente. E eu te aguardo no próximo vídeo.